Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui, mais uma vez poder compartilhar um pouco da palavra no momento devocional, aqui no Devocional Vida Plena. E eu espero sempre que a palavra que for compartilhada aqui possa fazer a diferença no seu coração, que realmente o Senhor possa te alcançar e também ministrar em seu coração. Quero compartilhar com você um texto lá de Efésios capítulo 3, um texto que tem falado muito ao meu coração, que diz o seguinte, Efésios 3, a partir do versículo 14, quando o apóstolo Paulo ele está orando. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa lá no versículo 1 fazendo uma oração, e no versículo 14 ele também faz uma outra oração. Ele começa dizendo no versículo 14, por essa razão. Ele está dizendo, se remetendo aos versículos anteriores, do 1 ao 13, do qual ele está orando pela igreja, pelo mistério de Cristo revelado através da igreja. O mistério que esteve oculto durante gerações e gerações. O apóstolo Paulo, ali também conhecido como o apóstolo dos gentios, ele está trazendo a revelação da igreja, do mistério de Cristo através da igreja para todos os gentios e também judeus. E o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele começa orando por essa razão, por essa revelação. O apóstolo Paulo ele faz alguns pedidos de oração aqui para a igreja de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma no tempo que ele escrevia essa carta. E olha só que incrível, nem as algemas, nem os grilhões, nem as grades, nem os soldados foram capazes de impedir que a boca do apóstolo Paulo pudesse proferir essa oração, conhecida como uma das orações mais tremendas e poderosas já feitas. Porque o apóstolo Paulo ele pede coisas incríveis nesta carta. Mas para você viver aquilo que esta carta está dizendo, esse capítulo 3 está dizendo, principalmente o versículo 20, que é uma promessa de pedidos de oração, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você precisa deixar primeiramente Deus habitar em seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos, aos crentes de Éfeso, que vocês sejam fortalecidos no íntimo de vocês com poder. Ele não está falando do homem exterior, ele fala do homem interior, do qual nós temos que fortalecer através do Espírito dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O nosso exterior ele vai se desgastando ao passar do tempo. Quando eu pego as minhas fotos de quando eu era mais jovem, eu vejo que eu mudei muito. O meu exterior deu uma desgastada, isso é natural. O corpo humano ele passa por esse processo. Mas se eu pegar a minha foto de 15 anos atrás, de quando eu me converti, o meu exterior ele pode estar mais desgastado, mas eu posso dizer que o meu interior ele foi renovado dia após dia. E a minha fé cresceu, o meu interior foi fortalecido através do Espírito. Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Primeiramente, vocês sejam fortalecidos no interior de vocês. E depois o apóstolo Paulo prossegue, dizendo, versículo 17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O segredo desse texto que Deus ministrou muito no meu coração, e é o pedido do apóstolo Paulo, no versículo 17, desse capítulo 3, é de que o Senhor habite em seu coração. A palavra habitar aqui, no grego, ela traz dois significados, duas conotações diferentes. Traz o verbo paroikel e katoikel. Paroikel significa habitar temporariamente. Assim como quando você está na casa de alguém, de viagem, ou você está num hotel, você não tem direito de você mudar as coisas na casa da pessoa de quem você se hospedou. Você não tem o direito de chegar no hotel e querer mudar toda a decoração do quarto onde você está, porque você é uma pessoa passageira ali.
Mas o sentido que o apóstolo Paulo ele traz aqui nesse texto é o verbo katoikel, que é uma habitação permanente. E aqui que eu quero que você preste muita atenção. Jesus ele quer habitar em seu coração permanentemente. Jesus ele quer habitar em seu coração não como hóspede, mas como o dono da casa. Quando as pessoas elas decidem entregar as chaves do seu coração ao Senhor, você pode ter uma certeza que tudo muda em sua vida. Jesus ele não quer apenas ser um residente, mas Jesus ele quer ser o presidente do seu coração. Jesus ele não quer estar no seu coração simplesmente para te animar, para te consolar. Ele quer estar em seu coração para reinar. E olha só que interessante que o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo 17, para que pela fé Cristo habite em seu coração. Existe um caminho para que Jesus habite em seu coração e esse caminho é a fé. E o apóstolo Paulo não está falando de uma fé, aquela fé salvífica, aquela de quando você conheceu Jesus e você entregou a vida a Ele. A fé de João 3,16. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma fé mais madura, aquela fé de quando você sabe quem Cristo é e você decide entregar as coisas na mão dele. Aquela fé de que você pode se deitar aos braços dele e descansar nos braços dele, poder entregar tudo a ele. Quais os locais do seu coração que Jesus não tem habitado ainda? Sabe que por muitas vezes as pessoas aceitam a Cristo como o Salvador da sua vida, mas por vezes esquecem de entregar o senhorio da sua vida a Ele. Existem por vezes locais em seu coração do qual Jesus ainda não habita e Ele quer ser dono de tudo. Jesus ele não quer apenas umas partes da sua vida, umas partes do seu coração, mas Ele quer habitar em seu coração permanentemente. Apocalipse 3:20, uma passagem muito conhecida da Bíblia, quando Jesus ele está enviando cartas às igrejas. Ele diz o seguinte, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do seu coração batendo para que ele possa entrar, para que ele possa habitar, para que ele possa cear contigo. E o que você irá fazer mediante esta palavra do apóstolo Paulo, de Jesus poder habitar em seu coração? Não deixe Jesus apenas como um hóspede temporário ou alguém que vai estar uma temporada apenas em seu coração e não vai estar mais. Mas deixe Jesus habitar como um hóspede, como um dono daquele que manda em seu coração, daquele que habita plenamente. Amém? Posso orar pela sua vida? Senhor, em nome de Jesus, através dessa breve palavra, Pai, a minha oração é que, assim como o apóstolo Paulo, ele se ajoelhou, ele se prostrou, Senhor Deus, a Ti, intercedendo e fazendo pedidos à igreja, que somos nós. Eu peço em Teu nome santo que as pessoas que assistem este vídeo possam, se puderem, ajoelhar perante ao Senhor e render os seus corações a Ti. Que essas pessoas decidam se fortalecer o seu interior mediante o Espírito, Pai do Senhor. Que as pessoas busquem o fortalecimento interno, Pai, para que assim, pela fé, o Senhor possa habitar neste coração, Pai. Faz isso, Senhor Deus, e transforma, Pai, essas vidas. Que as chaves dos corações hoje, Senhor Deus, sejam entregues totalmente a Ti e o Senhor possa habitar para todo sempre nesses corações. E é assim que eu oro, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Que Deus abençoe muito a sua vida e que esta palavra possa fazer a diferença não somente hoje, mas durante toda a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.